Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 e a parte 2 da nossa aula. Vamos à parte 3, a última parte, onde vamos descobrir como resolver aquele dilema relacionado a termos três incógnitas, xn, xls e xlr, e apenas duas equações, uma que veio do ensaio vazio e outra que veio do ensaio de rotor bloqueado. Para tal, pessoal, a gente vai ter que conhecer como que é a relação entre a reatância de dispersão de estator e a reatância de dispersão de rotor referida. Tá? Para o transformador, se vocês lembrarem, a gente assumiu que essas duas variáveis são idênticas. Tá? Para o caso dos motores de indução, isso vai depender da categoria do motor. Tá? Então, se for um motor de indução de rotor bobinado, tipicamente as reatâncias são iguais, ou seja, metade da reatância de rotor bloqueado, né? Ela seria dispersão de estator e metade seria dispersão de rotor. Isso também acontece se for um motor de indução gaiola de esquilo do tipo classe A, tá? 50-50. Tá? No caso se for um motor classe B, tá? 40% da reatância fica para o estator e 60% ficaria para o rotor. Se for um motor classe C, 30% no estator, 70% no rotor. E se for um motor classe D, a gente retorna novamente. Tá? Essa classificação aqui, pessoal, é conhecida como a classificação NEMA, ok? Uma classificação aí americana, tá? Na norma ABNT, né, que seria a norma brasileira de normas técnicas, tá? A gente não fala muito em classe A, B, C e D, tá? Inclusive a NEMA tem as classes E e F, tá? Que foram classes que elas foram comercializadas no passado, mas hoje elas já estão obsoletas, tá? Na ABNT, os motores de classe A e B da NEMA são classificados como N. Então, se você vê um motor que é categoria N, ele pode ser classe A ou classe B. Nesse caso, a gente assume a divisão igual das reatâncias. Se for um motor classe C, no caso da ABNT, ele é denominado classe H. Tá? E aí a gente faz a divisão da tabela da NEMA. Se for um motor classe D, novamente, a gente considera que as reatâncias são idênticas. Do que isso aí depende no final do dia, né? O que afeta essa classe do motor? Isso vai ter a ver com as características de conjugado da máquina, e essas características vão ser discutidas na nossa próxima aula. Elas são afetadas diretamente pelo formato das barras do rotor da máquina. Tá? Então, esses motores com esse formato aqui, mais profundo e bem definido aqui, são motores de classe A e B. Já um motor que tem esse desenho diferente, né? Ou seja, eu tenho uma primeira barra e depois uma barra muito profunda, fininha aqui para dentro, seriam motores classe C. Os motores classe D eles têm as barras muito próximas aqui da superfície, tá? E esse aqui seria um design da antiga classe F, aí, né? Que a gente teria essas barras um pouco, as barras de fato estão um pouco mais distantes da periferia do rotor da nossa máquina. Então, o que afeta na classe, que afeta na divisão das reatâncias, ou seja, afeta na dispersão do rotor, e que lá na frente vai afetar nas características de conjugado da máquina, de partida, o conjugado máximo e tudo mais, e escorregamento nominal, depende desse projeto do rotor aí. Tá? Ok. Para finalizar, então, pessoal, foi uma enxurrada de informações e equações aí que foram apresentadas para vocês. Então, agora o que a gente vai fazer é realizar um exemplo, tá? A gente vai considerar aqui um exemplo, eu vou resolver ele aqui para vocês, tá? Então, vamos lá, pessoal. Aqui nessa tabela, nós temos os resultados aqui para os ensaios, né, de um motor de indução trifásico, tá? Ele foi um motor aí de 100 HP, 8 polos, 460 volts e uma velocidade nominal de 873 RPM. Apesar de ter aquela recomendação, tá, de fazer a alimentação com a frequência de 1/4, né, da frequência nominal, no caso de motores acima de 20 HP,
Esses camaradas aqui que fizeram esse ensaio resolveram fazê-lo em 60 Hz. Foi o que eles tinham disponível ali no laboratório quando eles foram fazer o ensaio. Tá? Aqui nós temos medições, tá? Da tensão aplicada e da corrente. Tá? Uma questão importante para vocês saberem, essa especificação aqui sempre é tensão de linha. Tá? Tensão de linha, para quem não lembra, tá? Seria fase. Okay? No ensaio a vazio, a gente aplica tensão nominal, circula uma corrente, que é a corrente de magnetização, teremos uma medida do vatímetro, total já trifásica. Por outro lado, no ensaio de rotor bloqueado, a gente coloca uma corrente, uma tensão, até que circule uma corrente nominal. Tá? E aí nós teremos novamente medição de potência ativa. Note que a diferença entre essas duas correntes não é tão gritante como no caso do transformador. Isso acontece porque a corrente de magnetização do motor de indução pode facilmente atingir 30% desse valor aqui, que seria o tal de 140. Né? Aqui está dando menos, né? Aí só para vocês terem uma noção. Ok. A gente vai fazer algumas considerações. Vamos considerar que a reatância de estator é igual à reatância de rotor, ou seja, o motor ele é ou um motor de classe A, ou é um motor de rotor bobinado, ou é um motor classe D. A gente já fez um ensaio de corrente contínua e a gente já determinou a resistência elétrica do estator por fase de 0,076 ohms. E eu gostaria de conhecer os outros parâmetros do circuito equivalente, que neste caso são a resistência de rotor RR', a reatância de magnetização, a reatância de dispersão do estator, XLR, LS, e a reatância de dispersão do rotor referida, XLR'. Então, vamos determinar estas criancinhas agora. Para tal, vamos nos lembrar então primeiro do ensaio a vazio. Se a gente lembrar o circuito equivalente da máquina, né, antes disso aqui, ele é dessa forma o circuito equivalente que nós estamos trabalhando. Tem um resistor variável aqui, né? Então aqui é o XLS, aqui é o RS, aqui é o XM, aqui é o XLR', aqui é o RR', e aqui é o 1 menos S sobre S, RR'. Legal, né? Na situação a vazio, o escorregamento ele tende, tá, a zero. Neste caso, o circuito equivalente da máquina fica aproximadamente essa coisa linda aqui. Teremos a reatância de dispersão do estator, resistência de estator e a reatância de magnetização. Lembrando que a gente tem a medição da corrente do estator a vazio, nós temos a tensão que nós aplicamos no estator a vazio, tá? E nós temos toda a potência ativa, que é o PT a vazio, que flui para essa máquina. Para poder resolver aqui, então, o que a gente precisa determinar, primeiramente, é as reatâncias. A gente vai pela potência reativa, né? Então, se a gente for pela potência reativa, a potência reativa vai ser raiz quadrada do S ao quadrado menos o P ao quadrado. Então, a potência reativa vazio ali que nós teremos vai ser raiz quadrada da potência aparente. Aqui na potência aparente nós podemos fazer duas coisas, tá? Ou eu uso 460 e uso aquela fórmula, né, que a potência aparente é a raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente, ou eu tenho que converter esse camarada aqui para fase. Eu vou ir pelo caminho do raiz de 3. Então, eu vou fazer raiz de 3 vezes a tensão de linha, que vale 460 volts, tensão fase-fase, vezes a corrente, que, se não me engano, é 40 amperes. Está ali na tabela. Isso elevado ao quadrado. Menos a potência que é consumida ao quadrado. Que, no caso do nosso circuito, é 4,2 kW, dá 4.200 quadrados. Isso é igual a nada mais, nada menos
que 3 vezes a soma das reatâncias de dispersão mais magnetização vezes a corrente de estator a vazio ao quadrado. Portanto, a soma dessas duas reatâncias vai ser igual a raiz quadrada desse raiz de 3 vezes 460 vezes 40, tudo ao quadrado, menos 4.200 ao quadrado, dividido por 3 vezes a corrente. Se não me engano, a corrente é os 40 amperes, correto? Certo. 3 vezes 40 ao quadrado. Se a gente fazer essa conta, para a gente não perder muito tempo, hoje eu vou fazer ela aqui para a gente. Tá? Essa conta aqui de cima, tá? Ela vai dar 31.591,77 dividido por esse 3 vezes 40 ao quadrado. E, portanto, a soma aí da reatância de dispersão mais a reatância de magnetização será igual a 6,582 ohms. Lembre-se que a unidade de reatância é ohm. Indutância que tem a unidade amps. Tá? Então guarde isso aqui no seu coração. Vamos chamar isso aqui de asterisco. Guarde isso aí no seu coração. Não dá para fazer mais nada. Ok. Agora nós vamos para o ensaio de rotor bloqueado. O ensaio de rotor bloqueado vai dar para ajudar a gente a determinar os outros parâmetros. No caso do rotor bloqueado, o escorregamento ele tende a 1. Se o escorregamento tende a 1, a gente vai ter que o circuito equivalente da máquina ele vai ficar aproximadamente isso aqui. Ó. Deixa eu desenhar de novo. Aquela resistência variável, ela vai virar um curto-circuito, porque quando é igual a 1, ela dá igual a 0, né? Por causa do termo 1 menos escorregamento. Faz sentido porque quando a nossa máquina está com o rotor travado, eu não estou desenvolvendo potência. Lembre que a potência dissipada aqui é a potência desenvolvida. Aqui teria uma reatância aqui, só que a gente vai considerar que essa impedância é menor que ela. Aqui nós temos a resistência de estator, reatância de dispersão de estator, reatância de dispersão de rotor referida e resistência de rotor referida. Para determinar a resistência, nós vamos para o caminho da potência ativa. Tá? Visto que nós não temos informação de perda por esterese, corrente Foucault, nada disso separado, a gente vai simplesmente considerar que a potência total aí entregue para a nossa máquina ela é igual à potência dissipada nas duas resistências. E aqui nós temos, né, circulando nesse circuito, a corrente de estator vazio, nós temos a tensão aplicada no estator, não a vazio, né, rotor bloqueado, me perdoe, tensão de estator com rotor bloqueado, e nós temos uma potência total consumida com rotor bloqueado. Chique. Vamos continuar, então. Isso aqui vai ficar 3 vezes, né? Então, aqui seria com rotor bloqueado. E aqui seria a corrente de estator com rotor bloqueado. Dessa forma, a gente pode escrever que a resistência de rotor vai ser igual a potência total de rotor bloqueado dividido por 3 vezes a corrente de estator com rotor bloqueado menos a resistência de estator. Então, a resistência de rotor, a gente pode fazer até aqui na frente, né? Ela vai ser igual a nossa potência agora com rotor bloqueado virou 8 kW. Aqui, pessoal, tem um detalhe, aqui é corrente ao quadrado, tá? Esqueci. Potência 3 vezes resistência vezes corrente ao quadrado. 3 vezes o 140 elevado ao quadrado. Menos a resistência de estator,
que foi dada no exercício. Tá? Então, essa resistência de estator vale 0,076. Portanto, a resistência de rotor linha ela vai ser igual a nada mais nada menos que esse primeiro termo, que é 0,136 menos 0,076. Isso vai implicar que a resistência de rotor linha vai ser 0,06 ohms. Legal, né, galera? Muito bom, né? Ok. Para finalizar, vamos pelo caminho da potência reativa. Potência reativa, né, com o rotor bloqueado, ela vai ser raiz quadrada da raiz de 3 vezes a tensão aplicada no rotor bloqueado, estou calculando a potência aparente, tá? 100 volts. Vezes os 140, que é a corrente nominal da máquina, correto? Isso mesmo. Menos a potência total consumida, que seria os 8.000. Está na tabela também. Olha aqui, ó, 8 kW. Então, menos 8.000. Tá? Dividido. Tá? Não dividido, né? Isso aqui seria a potência reativa, que é 3 vezes a reatância de dispersão de estator mais a reatância de dispersão de rotor referida vezes a corrente que nós temos, que eu já vou colocar aqui os 140 elevado a 4. 3 vezes a reatância vezes a corrente ao quadrado é a potência reativa total. Então, nós vamos poder calcular que a soma das reatâncias é igual a... Só fazer a conta, vocês vão concluir que é 0,389 ohms. Qual que é a conclusão do problema? A condição do problema? A condição é que as duas reatâncias são iguais. Isso quer dizer que XLS é igual a XLR', que é igual a 0,389 dividido por 2. Então, nós vamos chegar à conclusão que essas reatâncias de dispersão valem 0,1945. E agora, já que eu tenho a reatância de dispersão de estator, nós podemos voltar aqui em cima agora, na asterisco, e chegar à conclusão que o XM será 6,582 menos o 0,1945 que acabamos de calcular. O que implica que a reatância de magnetização da nossa máquina ela é nada mais, nada menos que 6,39 ohms. Então, se a gente fosse fazer o desenho do circuito equivalente da nossa máquina, como que ele ficaria? Seria dessa forma, né? Temos a reatância, temos uma outra reatância aqui, temos a reatância de dispersão de rotor, resistência de rotor e o nosso resistor variável, que vai depender do escorregamento. Vamos dar o nome aqui, dar números aos dois aqui. Então, a resistência de estator é 0,076 ohms. Aqui vai ter um J, né? Tem que lembrar disso, da impedância. E a gente acabou de calcular que essa reatância vale 0,1945. Isso se repete aqui também. A reatância de magnetização é J. 6,39, que a gente calculou. Está aqui embaixo, aqui, né? Aqui, ó. E a resistência de rotor, ela é 0,06, calculamos ela aqui, ó. Vamos colocar ela aqui no circuito.
E essa resistência, 0,06 menos S sobre S. Se a gente souber o escorregamento que a máquina está trabalhando, por exemplo, se eu falasse que ela vai operar nessa velocidade, a gente teria condição de calcular o escorregamento, a máquina de 8 polos, 60 Hz, tá? Você calcularia o escorregamento e, consequentemente, conseguiria fazer o cálculo do valor dessa resistência. Deixo esta última etapa de calcular o escorregamento e colocar como seria o circuito equivalente no ponto nominal de operação como exercício. Então, neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.